Olá, pessoal, estamos novamente aí com o podcast Saúde em Pauta. O objetivo do podcast Saúde em Pauta, você já tem acompanhado aí, é trazer profissionais de saúde já qualificados, já testados, que têm uma ampla experiência na atuação no setor de saúde, para desenvolver o quê? Desenvolver temas para tornar informações verídicas. Eu costumo dizer que na rede social o que a gente mais tem são mentiras, falsos especialistas. Todo dia a gente recebe mensagens ou vídeos de pseudo-especialistas fazendo cada maluquice que a gente fica muito preocupado. Hoje a gente tem a honra aqui de receber nosso colega médico, Dr. César Leite. Dr. César, além de ser um médico vascular, com vasta experiência, ao longo de muitos anos trabalhando, inclusive, no SUS, é vereador de Salvador, né? Já é pela segunda vez vereador de Salvador, muito bem votado, tem uma ampla representatividade aqui na cidade de Salvador, muito conhecido, e a gente vai debater um pouco sobre a saúde pública e privada no contexto aqui da nossa cidade de Salvador, Bahia. César, muito obrigado por ter vindo. Se apresente um pouquinho, apresente, o pessoal já te conhece, mas é sempre bom falar de onde César veio, para onde César vai, o que come, o que faz. Fica à vontade. Bom dia a todos. Primeiro que é uma alegria estar aqui, Leandro, com você, né? A gente se conheceu nas redes sociais, eu me lembro, e antes da gente fazer a questão da militância política, médica, né, que a gente sempre lutou pela classe médica, né, pela melhoria da saúde da população. Aí eu vi aquele cara lá com aquele bonezinho do agro, comentando minhas postagens. Eu falei, pô, que cara é esse que comenta todas as postagens? O Zé Leão já estava muito interessado na questão política mesmo, política de saúde pública, de atendimento às pessoas. E hoje eu estou aqui com você nesse podcast que eu desejo o maior sucesso, já é um sucesso, na verdade, né? Vários colegas já vindo aqui falando sobre saúde e isso é muito legal, estar participando com você aqui. Agora, quem é César? Já tenho 51 anos, eu sou pai de 4 filhos, avô de 2 netinhos já, né, sou cirurgião vascular, formado já há 28 anos, fui chefe de serviço de um grande hospital aqui de Salvador durante 11 anos, já trabalhei com hemodiálise durante 20 anos mais ou menos, tá? E hoje eu estou vereador de Salvador no meu segundo mandato. As principais bandeiras, pessoa com deficiência, porque eu tenho 2 filhos com deficiência, Lipe, que tem síndrome de Young, e um traço autista, é o TEA, né? E Lu, que tem uma doença rara, que é a doença de a síndrome de Wolff-Rachel, tá. Então, minha bandeira que eu carrego há muito tempo dentro da família, que é a bandeira da pessoa com deficiência, a questão da saúde, tanto a defesa dos colegas médicos, profissionais de saúde, como também integrar uma melhoria para a população, seguindo sempre nossos princípios, né, morais, princípios cristãos, né, conservadores, e a gente consegue representar bem a população de Salvador, que a gente conseguiu esse último mandato, com apoio dos amigos, multiplicando votos, com pouco recurso público, mas graças a Deus com credibilidade. Então, é uma alegria estar aqui, Leandro, conversando com você e com todo mundo que nos acompanha. César, uma das primeiras pessoas que eu vi falar sobre o sistema de saúde, lembra que, como você falou, a gente entrou aí nessa seara de buscar informação sobre como funciona a engrenagem do serviço de saúde, militância no sentido de melhorar a qualidade de medicina, que a gente sempre é um dos nossos pilares assim de princípios e valores, é ter medicina de qualidade para todos, porque não há diferença se você está num serviço XYZ, todo mundo deve ter uma medicina de qualidade. E uma das pessoas que eu vi dar uma aula mais brilhante sobre como a engrenagem do sistema de saúde foi você. E aquilo ali me abriu muito a mente de como funcionava o sistema de saúde, em especial o SUS. Diga aí em poucas palavras aí para as pessoas, assim, de forma simples, como é o nosso sistema hoje? Como é que está o nosso sistema de saúde hoje? O que é o SUS? O que é um pouco da saúde suplementar? Mas comece primeiro pelo SUS. Esse fórum foi muito importante, né? A gente fez o fórum de SUS com SUS e Liberdade, ou SUS Medicina e e Ensino e liberdade. Liberdade, foi bem interessante isso. Então, muitos acreditam que o Sistema Único de Saúde, né, que pelo nome a gente acredita que só existe esse sistema, já é um erro, na verdade, a gente tem um sistema privado que faz a parte complementar e também, muitas das vezes, atende a pessoa durante muito tempo de sua vida,
é único no mundo. Não é verdade, tá? Você tem dois sistemas principais de saúde, muito rápido. Um chamado beveridgiano, é onde o governo concentra todas as decisões, e o bismarckiano, que tem a participação de planos de saúde, seguradoras, e o governo tem uma parcela desse controle. Então, esse sistema, pra vocês terem uma ideia, começou na Inglaterra. Logo, é o NHS, o que muitos conhecem, né? National Health System. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, foi instituído um sistema onde o governo tem o controle sobre a assistência. Então, ele financia e ajuda as pessoas a serem atendidas. No Canadá, que é outro exemplo, também veio logo depois de 1980 e pouco, 84. O SUS veio em 88, com a Constituição Cidadã. Então, o SUS ele vem depois desses países. Então, o que é o Sistema Único de Saúde? É um atendimento público, financiado pelo governo, que pode ser atendido tanto pela estrutura do poder público, seja estatal, municipal ou federal, mas também pode ter a complementação do serviço privado, ou seja, o SUS banca e paga um determinado serviço privado para realizar aquele atendimento à população. Uma das características é exatamente o que eles chamam de gratuidade, né, Leandro? Mas não existe gratuidade. Eu acabei de falar para vocês que quem paga tudo isso são os impostos. Então você não retira seu dinheiro naquele momento, mas você pagou, ao pagar qualquer tipo de compra, né, recolhido o PIS, recolhido o COFINS, recolhido imposto de renda sobre pessoa jurídica ou pessoa física. E o SUS ele trata a universalidade. Então, todo mundo é atendido, segundo a teoria do SUS. Todo mundo mesmo. Então, se você tiver um estrangeiro, pisou no Brasil, não importa se ele contribuiu, se ele pagou INSS, se ele está empregado ou não, ele vai ser atendido pelo SUS. Se chegar um marciano hoje aqui, você sabe nem de onde é que ele veio, ele vai ser atendido pelo SUS. A integralidade. Então, o SUS, ele propõe desde a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento. Então, o SUS ele quer ser integral, ele quer entregar tudo. Daí um dos grandes problemas. Né? Então, às vezes, o que você quer desenhar não é o que se consegue resolver, né? Mostrar como resultado. Por quê? Porque existe custo, existe dinheiro para isso e nem sempre você consegue ter o orçamento suficiente. Fala-se sobre equidade, ou seja, entregar o que cada um precisa naquele momento. Também temos dificuldade muito nessa entrega, né? Então, por exemplo, emergência e urgência, o SUS funciona muito bem. Mas quando você vai para as doenças eletivas, exames, aí você que está nos assistindo sabe muito bem, né? Exames, cirurgias que são programadas. Às vezes o paciente suspende cirurgia 3, 4 vezes. Por quê? Porque existem outras prioridades, tá? Então, são características que se apresentam no sistema de saúde pública do Brasil, que é muito bonito no papel, mas não se consegue entregar na prática. É interessantíssimo isso que você pontuou, né? E a gente costuma falar que a saúde, a demanda é infinita. Não tem como você prever o quanto você vai precisar de saúde. Só que os recursos são finitos, né, César? E como gerenciar? Como é que você acha que pode gerenciar esses recursos no SUS e como está acontecendo aqui em Salvador? Como é que você enxerga? Você tá aí agora nesses primeiros meses aí de gestão como vereador. Como é que você tem visto essa gestão do SUS aqui na nossa capital? Olha só, é muito difícil quando a gente fala em gerenciamento, porque muitos falam o seguinte, tem alguns especialistas que falam, o SUS é pouco financiado, o SUS é subfinanciado. E realmente é. Você tem menos dinheiro no SUS, no Brasil, no Sistema Único de Saúde do Brasil, do que no sistema público em outros países. Isso é verdade. Por exemplo, hoje o SUS per capita é 5 vezes menos que o Canadá promove por pessoa de investimento, né? Bem menos, às vezes chega a 7 a 8, depende dos dados, da Inglaterra. Mas quando você vê os resultados da Inglaterra, Leandro, também tem demora na fila de atendimento, também tem demora da fila de cirurgia, o atendimento não é tão satisfatório como quando você compara com outros sistemas, como da Alemanha, né? Que é um sistema que o Brasil já teve no passado, antes de 88, no famoso INPS, né? Que você tinha um trabalhador que contribuía, pagava ali por ser empregado e aquele valor era destinado ao atendimento de saúde. Então, a Alemanha tem um sistema que entrega um resultado melhor do que o sistema inglês.
Então, não é só a questão de subfinanciamento ou gerenciamento, porque esses países que eu estou citando, ele tem um financiamento forte da saúde pública, mesmo assim ele tem dificuldade. Vai pelo que você falou, demanda infinita. Então as pessoas procuram e acaba não tendo organização tão efetiva. Então não tem jeito. Se na cabeça da pessoa, da mentalidade, aquilo ali é gratuito, ele vai ter qualquer tipo de queixa, ele vai procurar o sistema público e vai ser atendido e vai ter um gasto. Então, essa questão de como gerenciar vai muito de onde para onde está indo o dinheiro também. Então, no Brasil, o sistema SUS, para você ter uma ideia, em termos de orçamento, gasta entre 20% a 25% para atenção primária, o que deveria ser o foco principal quando você trabalha em uma saúde tão ampla como o Brasil. Mas não, se gasta muito mais, Leandro, de 40% a 50% com a média e alta complexidade. Então, como você tem um sistema que você gasta quase metade do teu orçamento com média e alta complexidade, onde tem um custo maior? Aí eu te pergunto, onde tem um custo maior tem o quê? Tem lobista. Onde tem lobista tem o quê? Tem corrupção. Então, hoje um dos grandes problemas do SUS é a corrupção envolvida principalmente nos setores de média e alta complexidade pelo grande volume de dinheiro. O orçamento do SUS do ano passado foi de 266 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, se você faz uma conta rapidinha, você tem aí 130 bilhões destinado à alta e média complexidade. É muito dinheiro, muitas pessoas envolvidas nesse processo. Em relação à saúde privada que temos aqui no Brasil como saúde complementar, só para vocês fazerem uma conta muito rápida, 25% da população brasileira é atendida por plano de saúde e privado. Ou seja, 75%, a maioria da população é atendida somente pelo SUS. 25%, saúde privada ou planos. Esses 25% gastam mais, movimenta muito mais dinheiro do que todo o SUS. Vocês têm uma ideia. Então, o custo com a saúde privada é muito maior. O movimento de dinheiro com a saúde privada é muito maior no Brasil. Então, essa é uma situação que precisa ser discutida. Outra situação discutida. O SUS hoje, gente, não é só vacinação, atenção primária e a média complexidade, não. O SUS hoje constrói. Então, todas as unidades de atendimento é construída com dinheiro do SUS. Se você vai na praça, na academia de saúde, aquela que está ali malhando, o SUS está criando aquela academia, é dinheiro do SUS. Se a vigilância sanitária vai visitar um determinado estabelecimento, é dinheiro do SUS. Então você vê que o SUS ele abarca muita coisa. Capacitação de profissionais. Então, se você vai capacitar profissionais, seja ele numa unidade de universidade, ou seja num instituto, é o dinheiro do SUS. Tá? Então você vê que é uma gama de atividades tão grande que o SUS suporta que não dá para ter dinheiro para tudo, né? Importante isso que você comentou, César, a não atenção à questão de saúde primária, né? Todos os especialistas médicos que a gente traz aqui falam sobre você fazer o dever de casa para evitar complicações de doenças, seja doenças oftalmológicas, sejam doenças psiquiátricas, sejam doenças cardíacas, enfim, hematológicas e por aí vai. Eu digo que assim, nós temos duas grandes doenças, em especial aqui em Salvador, duas grandes condições, que está em relação à saúde primária, que é hipertensão e a diabetes. Diabetes. A hipertensão e diabetes, pelo perfil genético, pelo perfil de hábitos de vida das pessoas que vivem aqui em Salvador, é, infelizmente a gente chega já pessoas com complicações. É uma hipertensão já com insuficiência cardíaca, é uma hipertensão pós-AVC, o derrame, é um diabetes já amputado, é um diabetes que já infartou. Então, essa atenção e quando você investe nessa saúde básica, você evita muito complicações e, inclusive, traz benefício financeiro, né, isso para a gestão. Como é que você enxerga essa questão dessa, em especial essas duas patologias? Aí eu vou acrescentar um pouco a questão do tabagismo, que seria também algo que para ser evidenciado aqui na região de Salvador. Você que tem rodado em UPAs, etc., como é que você tem visto esses já atendimentos e como
a gente pode melhorar, assim, com propostas até para essas duas situações? Essa é uma pergunta interessante. Eu tenho rodado bastante UPA, né? Tanto para ver a questão estrutural, a questão do condições de trabalho dos profissionais de saúde, as principais doenças envolvidas e sem dúvida, a principal patologia envolvida são os pés diabéticos. Você encontra nas UPAs e complicações também de uma diabetes descontrolada, bem como você citou, Leandro. Então, isso já mostra que a gente precisa investir realmente muito mais na atenção primária. Salvador melhorou? Melhorou bastante. Hoje você tem uma cobertura em torno de 70% da população, que é uma cobertura considerável quando você considera a nível nacional. Salvador gasta também com atividades que deveriam ser do Estado, mas o Estado está omisso aqui na Bahia. Então, tem hospital municipal, que acabou que a Prefeitura de Salvador investiu, o Hospital do Homem, outros serviços, né, como a maternidade, está sendo concretizada. Então, são serviços que, a princípio, segundo a lei do SUS, deveria participar, deveria ter como responsabilidade maior o governo do Estado, mas a Prefeitura está assumindo. Isso faz com que tenha um maior custo. Olha aquilo que eu falei com vocês da média e alta complexidade. Então, a prefeitura, em tese, deveria se preocupar muito mais com a atenção primária e crescer, botar um investimento todo na atenção primária, porque você controlando as doenças que são controláveis, como diabetes e hipertensão, você tem menos problemas, menos complicações. Mas acaba que a prefeitura tem que fazer o papel do Estado nesse atendimento de alta e média complexidade. E a atenção básica, ela tem um pouco de deficiência, porque ela pode melhorar cada vez mais na assistência, qualificando seus profissionais e dando realmente apoio estrutural nesse atendimento. Então, a gente vê na ponta. Se a assistência primária tivesse realmente hoje, de forma muito efetiva, acompanhando as pessoas tomando sua medicação, tendo as visitas domiciliares, com certeza a gente reduziria os níveis de sequelas e complicações da doença vascular. Eu, como vascular, há quase 30 anos fazendo isso. Então, o paciente que é bem acompanhado, dificilmente ele complica. Minha avó, ela teve diabetes, Leandro, ela acompanhou a vida toda, não morreu de complicação de diabetes. Foi morrer de câncer, outra doença. Foi operada, infelizmente, teve metástase e faleceu. Mas do diabetes, ela não teve complicação. Porque todo dia ela fazia a glicemia dela, ela acompanhava com o endocrinologista, acompanhava com o nutricionista, ela tinha o cardiologista dela. Então, a diabetes, a hipertensão, quando bem acompanhada, ela não complica com tanta facilidade como nós vemos hoje. Claro que doença é doença, tá? Senão você vai ter outros fatores externos que podem piorar ou descompensar a patologia. Mas na maioria das vezes, não. Então, eu acredito que Salvador, ela deveria caminhar muito mais para a atenção primária, investimento muito mais na atenção primária para evitar as sequelas e complicações. Nessas idas aí que a gente já participou, teve um evento, inclusive, que em Brasília, que na época era o ministro da Saúde de Temer, que a gente foi com um grupo de médicos, etc., o pessoal de entidades médicas. E aí eu tive a oportunidade de falar nessa ocasião, e eu disse assim, ô ministro, a gente não precisa, por exemplo, de vários aparelhos de angiotomografia de coronárias para salvar a vida, a gente precisa de um tensiômetro. Então, porque a importância do controle de uma pressão alta gera um impacto, assim, extremamente positivo. E outra coisa, além do monitoramento, César, da pressão alta, que é importante ter, ele, os pacientes, eles precisam ter acesso a bons medicamentos. O que que a gente vê hoje? Infelizmente, como você falou, vai para as grandes empresas, grandes corporações, aí você tem, infelizmente, no Brasil, essa questão da corrupção. O que que você vê muito? Medicamentos que são colocados lá na ponta para o paciente, em unidades, etc e tal, para hipertensão, que você vê que não está fazendo efeito. Você troca um medicamento, por exemplo, losartana. Losartana genérico de uma determinada marca que eu já sei, não vou aqui comentar, já saiu até na mídia falando mal sobre essa determinada marca de losartana. Quando você muda para um medicamento de marca, de um laboratório conhecido, você consegue controlar a pressão do paciente. Então veja que também tem que dar acesso a essa pessoa a bons medicamentos. Já avançou isso ao longo dos anos, mas é uma coisa que, como você mesmo reparou, a hipertensão, ela precisa ter uma atenção, e diabetes que são relativamente, a gente sabe o beabá o que fazer, né? E eu acho que você tá atento para essa situação seria interessante, como você agora você está na fase de mapeamento, não é isso? Você está visitando, vendo a Sim. engrenagem, porque tem uma coisa que a gente
A gente, da área médica, é muito fácil a gente transpor isso para outras situações. E é uma coisa que eu aprendi com um grande professor que é Carlos Geraldo. Se o paciente vem já com um diagnóstico, eu falei, calma, conte sua história. Né? Então, a fase diagnóstica é você, como você Ouvir, está né? fazendo, né? É. É ouvir, é visitar. A partir daí, você ter que, não, vamos sentar o diagnóstico. E nessa fase que você está agora, né? Então é importante até vocês aí entenderem que César entrou agora no começo do ano, é um médico, que além de várias pautas de defesa que ele tem, né, e nesse momento que a gente está discutindo a pauta de saúde, ele está numa fase inicial, ele está numa fase de diagnóstico, né? E que é esse diagnóstico que você está aí? Conte um pouquinho como é que você falou que está rodando em UPA, o que você já está vendo da saúde Agora, de Leandro, Salvador? uma coisa importante também, que a gente sempre conversa isso, é a boa formação médica. Isso me preocupa muito, né? E acaba que até a própria população tem uma mudança de mentalidade. A gente precisa fazer isso com a população. Hoje a população sempre acredita mais no exame do que no próprio médico, né? Isso é preocupante. Então, eu tenho quase 28 anos de formado e sou daquele que toco o paciente, converso, o que você falou, converso com o paciente, né? Vejo qual é a sensação que ele está tendo, né? O que, que ele está sentindo, porque tudo é importante para a gente bolar um diagnóstico, aí você pede o exame para te complementar. Hoje, devido à deficiência na formação de vários colegas, isso é verdadeiro, pede-se muitos exames, e às vezes exames mais, digamos, tecnológicos, né? E acaba faltando o diálogo e o conhecimento. Aquele médico que está ali na ponta, atendendo numa UBS, que está atendendo numa unidade saúde da família, né, num postinho, quando ele tem uma boa formação, ele consegue conter muitos pacientes, ele consegue atender muitos pacientes, não gerar essa demanda para o resto do sistema. Ele consegue resolver, como você bem falou. Existe o arroz com feijão da hipertensão e do diabetes que resolve muito, mais de 90% dos casos. Agora, é glamuroso muitas das vezes esse médico? Não. Às vezes a gente fica muito observando aquele médico que trabalha no hospital de ponta, que faz uma angiotomografia, que faz um diagnóstico com robô, que opera com robô, que eu acho isso muito legal, muito bacana, quando você precisa realmente e tem acesso, é fantástico isso daí. Mas aquele médico que faz o feijão com arroz ali na ponta, ele é tão importante quanto. E às vezes nós desvalorizamos esse médico. A gente deixa esse médico assim, não, pode ser qualquer um, não tem qualquer formação, não, o que importa é o que está aqui, na alta e média complexidade que a gente vai gastar mais. Então, eu acho que esse desvio de pensamento, de orientação, é o que está matando hoje a saúde pública do Brasil. A falta de investimento naquele médico da ponta, falta de reconhecimento, falta de valorização, tanto da população quanto dos governantes. Então, nesse processo que eu tenho falado, né, conversei agora sobre diagnóstico, a gente está muito claro isso daí. Você vai em unidades hoje que às vezes tem um médico que a gente chama de recém-formado, eu já fui recém-formado, né? E você sempre tem um momento de ser recém-formado, isso é natural. Mas um recém-formado, quando você tem um apoio de alguém com maior experiência, é bem melhor, tanto para o paciente quanto para ter o aprendizado. Mas quando o médico fica só, e quando esse médico recebe mal e ninguém quer ir ficar na ponta, aí você começa a ter um problema, tá? Você começa a ter não, vamos para Salvador, vamos para o hospital XY, que lá tem o exame tal, você começa a ter distorção de todo o sistema. Na Inglaterra e no Canadá, que eu falei logo no início, você só consegue acessar o sistema se passar pelo gatekeeper, né? Passar pelo médico ali que está sendo avaliado. Ele é o cara mais importante desse sistema. É o cara que vai nortear, que vai encaminhar para o resto. Se não passar por ele, não é atendido. Aqui no Brasil, a gente pula essa etapa. Muitos pacientes já pulam essa etapa inicial, por quê? Porque às vezes não confiam, às vezes não tem acesso, às vezes não tem um médico contratado na cidade, né? Às vezes falam, não, já vou direto no ortopedia, já vou direto no cardiologista, já vou direto no endócrino. Ou seja, já acessa especialistas, já acessa exames que muitas das vezes vai sair um exame normal. Então, eu faço o duplex. E não é um exame barato. Duplex custa R$1.000, 2 pernas, né? Tem lugar que custa 800, R$1.000. E quando eu falo para o paciente, olha, o senhor não precisa desse exame, porque eu já te avaliei, toquei, o senhor tem um pulso, tá tranquilo. Os pacientes às vezes não acreditam, porque outro médico com não formação, Leandro, fala, não, o senhor precisa fazer esse exame. E aí quando ele faz o exame, tá normal.
Aí eu falo assim, mas seu exame, eu sabia que ia dar normal, porque eu te examinei, eu toquei você, mas você gastou R$ 1.000 nisso daqui. Quando é privado é dinheiro dele, menos mal. Mas quando ele vai para o sistema SUS, que leva 6, 7, 8 meses para fazer, e ele acaba não tendo o tratamento adequado porque ficou esperando fazer o exame que não precisava, por falta de informação na ponta daquele médico. Então, essa distorção a gente precisa trabalhar, não é fácil. Mas é um dos diagnósticos que eu estou fazendo nessas avaliações, Leandro. Interessante, César. É isso mesmo, essa que criou essa cultura de solicitação de exame. E tem um dado, isso acontece também na saúde privada, que a gente vai falar um pouco mais na frente. A maioria das pessoas fazem exame e não pega o resultado. Ainda tem isso. Sim. Faz, seja SUS, é comum, isso não é incomum. Eu chegar com um paciente, você fez, eu fiz o exame, fiz lá não sei aonde, sei lá, até pelo SUS até. Você pegou? Não, não peguei não. Eu fiz ano passado, eu colhi lá o exame. Então, assim, tem aquela sensação psicológica de que fez o exame, pronto, eu fiz o exame e tô salvo porque eu fiz o exame. E aí você não faz o beabá do dia a dia de casa, que é os controles básicos de seja saúde, etc. E saúde é interessante que é um contexto, né, César? Assim, o, o Bruno Reis tem feito essas academias, né, de bairros, que é algo extremamente interessante. Eu me lembro muito bem, eu não sei se ele captou essa ideia, mas a gente sempre foi envolvido em política médica, no sentido de política médica, de entidade médica e conversar com entidades políticas. E a gente trouxe Mandetta, antes de ser ministro da Saúde, e Mandetta já falava que um dos projetos dele que ele queria levar seria essas academias de saúde para nas cidades. E eu tô vendo isso aqui que Salvador tem investido nessas academias, né? Você tem visto isso daí? Tem. Academia de saúde. Salvador tem investido também na questão do bem-estar, se você for observar corridas, né? Então, Salvador tem tido um ciclo de corridas, né? De maratonas aqui importante. Investido no esporte também, porque tudo isso é saúde, né? Então, faz parte da prevenção que a gente trabalha. Investido nas UBS, né? Como eu falei, 70% hoje da cobertura de Salvador atende a população. Precisa mais, claro, cada vez você precisa mais. Existe um déficit de 30%, mas foi muito melhor do que na época do João Henrique. Então, tanto no mandato do ACM Neto, dois mandatos com o do Bruno, você saiu de 17% mais ou menos de cobertura para 70%. Então, teria que avançar, não tenha dúvida, teria que avançar e avançou. Tá? Então, eu acho que a única crítica que eu tenho é exatamente isso. Como vamos qualificar esse atendimento primário para que essas pessoas que estão sendo atendidas, elas não acessem o resto do sistema. Elas precisam ser atendidas ali. E muitas das vezes, a gente bem falou aqui, você dá para acompanhar, dá para tratar, sem a necessidade de algo tão avançado. Então, e também o governo do estado ele tem que tomar posse do que é dele, né? Então não dá para as outras entidades assumirem que o governo do estado da Bahia deveria assumir e não assume. César, como você falou aí, essa questão do governo, existe e todo mundo sabe que o SUS ele é dividido, né, hierarquicamente. Fala-se rapidamente como é essa hierarquia federal, estadual e municipal. Todo o dinheiro ele é concentrado, maioria das vezes, para Brasília, que é uma crítica, depois eu vou falar sobre a questão política, então a maioria do dinheiro que é arrecadado vai para Brasília, e Brasília que envia, né, pelo Fundo, né, Municipal de Saúde, pelo Fundo Municipal Estatal também de Saúde, então é enviado esse dinheiro, esse recurso. Além de Salvador, tem a captação dos recursos próprios dela, tá? Mas a maioria vem de transferência de conta corrente do governo federal. O governo federal tem seus hospitais federais, tem a responsabilidade, principalmente com transplantes, com a parte de oncologia, com a vacinação. Então, temos uma rede de vacinação mais completa do mundo, no Brasil, sem dúvida nenhuma. É um caso de excelência. O governo estadual, com seus hospitais regionais, ele tem a responsabilidade com o atendimento de hospitais de emergência, hospitais de alta complexidade e média complexidade, com cirurgias de média e alta complexidade, tá? E com especialidades. E, em tese, o município deveria ficar com atenção primária de saúde, atendimento inicial do SAMU, que é o Serviço de Atendimento de Urgência, né? O móvel de urgência, o SAMU, os UBSs e as UPAs. Então, esse seria o cenário. Mas acaba, por deficiência de suas competências, entrando na seara do outro ou complementando o que deveria o outro fazer. Mas, basicamente, é isso. Salvador, em relação à emenda 29,
ou qualquer município, né, ele tem por obrigatoriedade um gasto mínimo de 15% da sua receita corrente com a saúde, ou seja, de tudo que o município arrecada, o que recebe, 15% minimamente tem que ser investido em saúde. Salvador tem gastado mais do que 15%, e o Estado 12%. Então, esses são os limites constitucionais de investimento baseado na lei do SUS. Sobre essa questão de cada um ter sua competência e precisar atuar. Tem algo que, ultimamente, certo, tem me chamado muita atenção no consultório aqui em Salvador. E você faz a consulta e você recomenda alguma atividade física, certo? E eu falo, você pode fazer alguma atividade? Caminhe, faça pelo menos uma caminhada. A resposta de muita gente é o seguinte: doutor, hoje eu não tenho mais condições de andar no meu bairro. Então note como É, outras coisas, pesado como isso. por exemplo a violência, não devo nem falar, a violência está aí, público e notório, tá gerando impacto diretamente na saúde da população, que é uma coisa que a gente não vê diretamente, mas você já nota algumas pessoas que faziam caminhadas, tinham um perfil de glicemia controlada, especial glicemia e pressão também, e chegam e falam: não, doutor, hoje eu não posso mais caminhar no bairro onde eu moro porque ficou perigoso. Você tem visto isso daí, essa questão do impacto da violência na saúde das pessoas aqui em Salvador? Sem dúvida, a violência numa região urbana como Salvador e demais capitais e grandes cidades, ela tem um impacto na vida de todos nós. Na saúde, como está apresentando e você falou, isso é muito triste a gente ouvir falar isso, que ele não tem liberdade de caminhar na tua própria comunidade, teu próprio bairro, porque é comandado, né, por facções criminosas. Você acaba tendo uma lei paralela, o Estado não consegue entrar em determinadas comunidades. E acaba que o chefe da facção, ele é o próprio juiz, ele é o próprio orientador, ele é o próprio definidor das regras daquele local. É uma coisa assim inacreditável do que está acontecendo no Brasil. Inclusive, as facções, né, que eu já estou chamando já de máfia, viu, Leandro? Porque já passou daquela fase de facção, de crime organizado, e eles já estão inseridos hoje no mercado legal. Então você já tem várias facções que são donas de redes de postos de gasolina, dono de redes de supermercado. Eles cobram o que chama arrego, né, em determinado lugar, como se fosse uma nova taxa. Né? Então, eles já têm serviços ilegais e serviços legais. Isso é próprio de máfia. Isso é constituído da máfia italiana, da máfia japonesa. Então, já passamos de patamar. Não só na parte de saúde, na parte também de negócios. Então, foi feito um trabalho pela Brasel, alguns anos atrás, que reduzia 25% a 30% o faturamento de bares e restaurantes em Salvador que trabalhavam publicamente, né, nas ruas, sem ser em shopping, devido à violência. Então, o impacto da violência em Salvador, da insegurança pública, ela é gigante na vida da gente. Isso é muito triste. Não somente para exercício, Leandro, mas para pegar uma medicação. Hoje todo mundo tem medo de sair de noite, tem que ir na farmácia para comprar uma medicação. Seu filho adoeceu, precisa de uma medicação, a pessoa tem medo. A pessoa tem medo de ir numa UPA. O colega médico tem medo hoje de trabalhar numa UPA também, de agressão. Eu, há um tempo atrás, gente, a gente fala assim, um tempo atrás, 28 anos, né? Mas logo quando eu estava me formando, não era facção, mas era violência, né? Em determinada clínica aqui num subúrbio de Salvador, o criminoso entrou armado, exigindo um atestado, tá? E aí como é que você faz? Quando você está ali na mesa, o cara entra armado, bota a pistola aqui na mesa e fala pro médico, cara, eu quero o atestado. Aí você vai falar, Leandro, hein? Não, eticamente o senhor não pode ter um atestado, né? Você vai fazer o quê, irmão? Me diga aí. Isso é terrível. Isso é terrível. Né? Quando você é ameaçado. Quantos colegas médicos hoje são ameaçados na periferia para determinadas situações? Acontece isso. Agora, como é que vai fazer? O CREMER vai entrar ali? Não tem como o CREMER entrar ali. A polícia não entra. Eu tenho conversado com vários secretários. Então, muitos secretários da prefeitura acabam indo sozinhos, dizendo que a polícia não está junto. Por quê? Porque se a polícia for, vai ter tiroteio.
Então acaba que o secretário tem que ir lá na cara e na coragem negociar com facção para poder exercer uma atividade da prefeitura lá dentro. Isso está acontecendo hoje, gente. Está acontecendo hoje. Tá? Então é muito grave e os colegas, a gente tem que trabalhar pelos colegas. A gente tem discutido isso muito na questão da segurança pública, porque eu fico pensando nos profissionais de saúde que estão trabalhando hoje na periferia também. Como eles estão trabalhando? De que forma eles estão trabalhando? Quais são as ameaças que estão trabalhando lá dentro, né? Então, se você agora diretamente para um colega nosso médico tiver com alguma situação de risco e você trabalha, porque a gente, César tá como vereador, trabalha para a prefeitura ou até mesmo em entidades estaduais, pode procurar César diretamente para poder te ajudar, porque é uma voz, né, César? César Sem tem dúvida. colocado como uma voz para na bandeira de saúde, tanto para as pessoas, o público, como para a classe médica e também profissionais de saúde de uma maneira geral. Agora, César, eu costumo, já sempre costumei falar com você que Salvador, claro, tem suas dificuldades, claro que tem todo essas questões que a gente disse de violência, etc. Mas vamos falar também do lado bom, né? Salvador é um grande polo de saúde. Eu sempre comento com você que pessoas da Bahia geograficamente é praticamente do tamanho da Alemanha. Veja a dimensão e você encontra realidades diversas. Desde lugar que não tem nenhum eletrocardiograma. E Salvador é um polo. Ele é um polo de saúde, tem bons profissionais, tem bons centros eh, de atendimento. Eu digo, por exemplo, no Itaigara, que é onde eu estou inserido, ali é praticamente um polo de saúde, né? Você tem várias clínicas, aquilo ali que movimenta muito. E como é que você vê hoje a saúde privada? Primeiro, explique um pouco para as pessoas o que é a saúde privada, a dita suplementar, né? Você falou do SUS, agora vamos passar um pouquinho para a privada. A saúde privada é aquela que você desembolsa, né? Que você paga ou diretamente ao profissional que está te atendendo, ou à instituição que está te atendendo, no hospital, ou você paga mediante um plano de saúde, uma seguradora de saúde, que depois vai pagar o profissional, tá? Então, ela não passa pela gestão do SUS. Apesar de muitas pessoas terem seu plano de saúde, mas ter também serviços do SUS. Exemplo, vacinação. Então, você tem vacinação, você tem a vigilância sanitária, né, você tem outras atividades que o SUS exerce ali que indiretamente ou diretamente você também é afetado. Mas a saúde privada é basicamente essa, que você desembolsa direto para o serviço. Como eu falei para vocês, o dinheiro que movimenta a saúde privada, ele, no Brasil, é muito maior do que o SUS. Então, ele atende uma menor parcela da população, cerca de 25%, porém o dinheiro que é movimentado, ele é muito maior do que o SUS. Ele é cerca de 55% a 60% de todo o movimento. Vocês têm uma ideia. Então, de toda a riqueza que é produzida no Brasil, que chama-se PIB, que hoje está em mais ou menos 11 trilhões de reais, então, de toda a riqueza mobilizada, o SUS ele movimenta 2,2% disso daí. Tá? A saúde privada, ela já chega a movimentar 4, 5, às vezes 6, podendo variar entre 8 e 10. Olha como movimenta a saúde privada. Só em questão de números, pra vocês terem ideia, na Bahia, a saúde privada movimenta mais ou menos em torno de 5 bilhões de reais por ano. Então, olha, eu estou falando mercado privado de saúde da Bahia, movimenta 5 bilhões de reais por ano. E aí tem que falar, Leandro, sobre o turismo de saúde, né, que vem crescendo cada vez mais. Existem excelentes médicos aqui em Salvador. Eu fico até irritado às vezes, falar, eu vou para São Paulo, eu vou para não sei aonde. Muitos colegas médicos fizeram formação em São Paulo, fizeram formações como eu fiz no Rio Grande do Sul, como outros fizeram em outros países, Estados Unidos, Alemanha. Temos um colega muito bom, Roberto Rossi, que é urologista, ficou 10 anos na Alemanha, está aqui em Salvador. Então temos vários colegas que fizeram formação fora e retornaram para a sua cidade de origem. E quando a pessoa fala, eu vou para tal local, aquilo me dá uma coisa no coração, falou, oh, meu Deus, você não conhece a sua cidade. Então, muitas pessoas que eu também conheço já estão vindo para Salvador para operar. Temos excelentes cirurgiões plásticos aqui em Salvador. Conheço inúmeras pessoas que moram nos Estados Unidos, vieram para cá, operaram aqui e depois retornaram para os Estados Unidos. Isso é o turismo
de saúde. Quantos estão no interior e migram para Salvador para fazer atendimento com o Leandro Serafim, que vem, não vou lá em doutor Leandro Serafim, cardiologista, boa formação, excelente equipe que trabalha com ele e depois retorna para sua cidade. Então, esse é um investimento que eu acredito que Salvador precisa fazer, valorizar os seus profissionais, não só médicos, Leandro, mas também temos excelentes fisioterapeutas, nutricionistas. Eu tenho um amigo meu, Sidão, que ele está indo fazer fisioterapia, mas é a parte esportiva, em Aracaju. Olha só, ele viaja para Aracaju para fazer o atendimento, o acompanhamento dele, depois retorna para Salvador. É um turismo, só que aí Aracaju está ganhando para a gente. Então a gente precisa investir nesses profissionais de saúde, que é um mercado não só promissor, né? Ele é real, ele é atual. Eu vejo isso aí também, César. Às vezes as pessoas querendo já sair ou fazer um atendimento fora, quando a gente tem aqui grandes hospitais, grandes equipes, atendimento inicial, acesso a farmácia, rede de farmácia, acesso à equipe multidisciplinar, como você falou, fisioterapia. Fisioterapia é importantíssima em várias situações. Psicólogo, essa questão da psicologia, por exemplo, ela é extremamente importante. Primeiro porque a gente veio da pandemia, né? A pandemia trouxe impactos aí psicológicos, psicossociais para a população que foi impressionante, né? Até hoje gerou para uma sequela relativamente grave para a população. E, assim, só rapidamente, essa questão da pandemia, né? Como hoje você enxerga? Acho que que a gente tem que sempre olhar um pouco para trás, né, César? Onde a gente vê que se cometemos erros e excessos. Esse, inclusive, é o papel do médico, né? O médico, ele está acompanhando. Eu digo sempre na consulta: olha, sua consulta não termina aqui. Todos os pacientes têm meu zap, em especial na cardiologia, que é algo extremamente dinâmico e às vezes um medicamento que dá certo para 100 pessoas, para um não dá. E o que a gente viu na pandemia foi uma receita de bolo, às pressas, e que trouxe muito efeito colateral. Como é que você enxerga hoje, eh, na sua visão, e o impacto que gerou a pandemia, onde ocorreram os erros que a gente, como médico, e você como vereador, a gente não pode deixar que ocorra mais? Mas se eu vou comentar tudo da pandemia, vai derrubar É rápido. o seu podcast aqui. Se eu vou comentar o que eu pensei da pandemia, vai derrubar seu podcast. Isso não é a intenção, né? Mas eu acho que politizou demais a pandemia. Nós já tivemos outros casos de pandemia na história da humanidade. E uma das coisas da medicina é a gente aprender com o que fizemos, com os erros e com os acertos. Muita coisa foi feita no passado que deu certo, que poderíamos copiar e não copiamos, né? Achamos que a humanidade mudou de uma hora para outra, que a medicina mudou de uma hora para outra, né? Falou-se muito em ciência, mas não seguiu a ciência do passado, os resultados do passado, e acabou que quando você faz muita interferência em algumas coisas, vai ter resultado ruim, né? Não preparamos muito, né? A equipe, inicialmente, a equipe toda de saúde não foi tão preparada e condicionada para o atendimento, foi uma coisa surpresa, nós entendemos em relação a isso daí, acabou tendo consequências também, né? Foi um vírus novo também, existe o fator agressivo do vírus, isso é inquestionável, mas tem a natureza humana que responde também bem ao vírus, né? Foi tentado um imunizante às pressas também, né, sem o teste devido, que hoje já traz algumas consequências. Eu vejo em consultório, você também certamente vê em consultório. Eu estou vendo jovens de 12, 13, 14 anos tendo trombose. Tem nenhuma, assim, você procura fator de risco e não tem fator de risco, tá? Você vê jovens hoje com miocardites, no seu caso, né? E a gente fica pesquisando de onde seria isso daí. Muitas das vezes foram pessoas que fizeram uso dos imunizantes de forma, inclusive, ostensiva. 1, 2, 3, 4 aplicações. Então, são coisas que a humanidade precisa aprender. Primeiro ponto, a não politizar. Poder não tem nenhuma relação com a medicina. A medicina não pode estar envolvida com questão de poder político, não pode. É algo separado. Medicina, a meu ver, é sagrado. Tanto que eu estou como vereador, mas eu continuo trabalhando com médico porque eu amo medicina, eu amo atender as pessoas.
né? Eu amo ver a transformação daquela pessoa que está naquele momento de sofrimento, de doença, e você conseguir levar alegria, levar saúde para aquela pessoa, ela voltar feliz da vida. No meu caso, muitos pacientes chegam às vezes mancando, doendo, e voltam, ó, doutor, como é que eu tô? Tava já pulando, pô, aquilo é de uma felicidade enorme para mim, como eu tenho certeza para você também, Leandro, né? Quando você consegue recuperar uma pessoa que ela não tinha fôlego para caminhar e de repente já está caminhando, ela está conseguindo respirar melhor, e entre outros colegas. Então, medicina é amor, medicina é dedicação, é gostar do próximo, não tem nada a ver com política. E quando a gente mistura isso com a questão de exercer o poder, a gente erra. E, infelizmente, alguns colegas também envolvidos com questões políticas erraram bastante, tá? Então, eu vou citar uma coisa bem geral assim, falando bem geral, porque a gente sabe que é uma conversa meio que pesada e as redes hoje estão controlando bastante isso daí. Mas eu espero que tenha aprendido com nossos erros, né? Com a questão do lockdown, com a questão da máscara, que depois foi evidenciado em vários estudos estrangeiros que a máscara não adiantou nada, e isso era muito claro. Usava máscara, metia a mão, tirava a máscara, botava a máscara, tirava, comia, levantava. Então Ou isso então andar. A é, gente via gente andando ah, de moto, sem sem capacete, mas de capacete, com máscara, máscara. Então, assim, para qualquer pessoa como que se tem fosse um super proteção. mínimo senso, né? Um mínimo, assim, lógica, via que não havia nenhum tipo de proteção à máscara, mas exigia por lei que tivesse com aquilo no rosto. Pelo contrário, vários estudos, e você viu isso, né, se eu não me engano, em inglês, o estudo mostrou que aumentou o número de comorbidades e de complicações o uso da máscara, pelo excesso de utilização, né, e contaminação dessa máscara. Então, assim, erros aconteceram e eu espero que a gente, numa próxima pandemia, que a tendência, né, no mundo é ter sempre pandemia. Gente, não é a primeira e não vai ser a última, vão existir outras. Eu espero que não se politize tanto quando acontecer a próxima. Isso é importante você falar. A medicina, ela se blinda. Se blinda tanto que um dos próximos podcasts, próximo, César, já tá aceito o convite. A gente vai trazer aqui é o presidente do Conselho de Medicina para justamente mostrar à população que a classe médica, através do Conselho Federal de Medicina, ela blinda a medicina de vieses políticos, porque a medicina ela pode ser o presidente X, Y, Z, vai ser sempre medicina, vai ser sempre saúde. A medicina, ela tá desde que o homem é homem e vai durar. A gente vai, nós iremos passar aqui pela Terra, a gente vai morrer, a medicina vai continuar aí, vão passar governos, períodos políticos, e as pessoas têm que entender que existe a entidade séria, médica, como você falou, e ela está acima de questões políticas. Eu posso ter meu entendimento político, por exemplo, eu sou alinhado a você politicamente. Eu tenho um alinhamento ideológico com você, César, você sabe disso. E a medicina, a gente tem outro alinhamento que é a medicina. Só que, Sim, por exemplo, se você. Eu não vou deixar de ir em César, porque César tem outro alinhamento político do que eu. Um exemplo. Eu não vou deixar de ir um profissional, porque o profissional pensa diferente do que eu. Se o profissional é bom, né? E é uma exato. coisa interessante que a gente vê isso muito de colegas médicos, essa distinção. O bom médico, ele vai te atender, ele vai te curar, ele vai ter o carinho de você, independente se você é X, se você torce Bahia, Vitória, independe, meu amigo. A medicina ela é superior a isso. E hoje no Brasil, talvez no mundo, a gente está tendo um erro de avaliação muito grande, Leandro. Que é exatamente isso. Você tem a medicina, você tem os parâmetros técnicos comprovados. Eu não estou falando coisa inventada, falando parâmetros técnicos comprovados. Se você falar, não, realmente, essa é a melhor linha, se essa linha for adotada por qualquer político, falar, tá vendo aí, ó, é fulano de tal. Não, não tem nada a ver. Então a gente está fazendo essas conexões automáticas. Aí vou falar, pô, eu sou pizzaiolo também, né? Então eu tenho uma pizzaria aqui napolitana. Pô, deliciosa, o pessoal adora. Tinha um casal, Leandro, que ia direto lá. Adorava, a gente conversava, eles tomavam os vinhos, viajavam, pá, comia pizza, tal, pá, pá. Quando descobriu a minha linha política, parou de frequentar minha pizzaria mesmo, Por gostando da próximo. pizza, curtindo toda semana, tomando vinho, porque na cabeça deles, César, por ter uma posição ideológica diferente deles, então não vale nem mais comer a pizza que eu adorava. Então, esse tipo de comportamento é um comportamento doentio.
É um comportamento doentio. Então, as pessoas não podem ser colocadas, ou instituições colocadas, como fizeram com o Conselho Federal de Medicina, quando adotou determinado comportamento que coincidia com o pensamento de determinado presidente. Ah, esse conselho no caso, né, é bolsonarista. Esse conselho é bolsonarista. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, quer dizer que as instituições não podem mais colocar seu nível de pensamento, tudo vai ser política. Então, a gente precisa separar essas coisas, senão a gente não vai avançar. Exatamente. Você, como gestor, você vai ter que dialogar, né? O Conselho Federal de Medicina, ele dialoga diretamente, por isso que, inclusive, o Conselho de Medicina está em Brasília, não é à toa, Exato. porque Brasília é o centro do E tem um país de departamento decisão. parlamentar. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que entender, a política faz parte né, César? A política faz parte. Não tem como distinguir política. Então, a política se faz de várias entidades e ali essas entidades vão lutar por melhoria. O fato de o conselho dialogar, ou entidade médica, com o presidente atual, com o presidente que já foi, não existe alinhamento ideológico. Está buscando benfeitoria, isso que eu sempre digo. As entidades médicas, elas não lutam a favor do médico. Ele luta a favor da medicina. E o médico que está fazendo uma boa medicina, consequentemente, ele vai ser. Tanto que médicos são punidos. Exatamente. Tanto que médicos são Mas é para a punidos. população. Ah. César, queria já deixar com você alguns alinhamentos aqui e que a gente já tem conversado nos bastidores. Primeiro, você sabe que é uma pauta que eu tenho tido aí com carinho, a questão do diabetes, né? E a gente vai programar aí para fazer o dia do diabetes na Câmara. Sim. E eu queria já que você contasse com você sobre essa parceria da gente motivar. Existe ainda, César, eu estava conversando essa semana, um pouco engajamento. A gente, conversando com pessoas, eu estou inserida, né? Eu tenho um filho com diabetes tipo 1, então estou inserido nesse meio de diabetes, contato com pessoas de todo o Brasil. E o que a gente percebe que talvez aí já vem uma questão de pensamento político. As pessoas aqui, elas esperam que o poder público faça alguma coisa. Enquanto, por exemplo, a gente tem mães, associações de mães que se juntam lá em Brasília mesmo, num projeto de lei para tornar diabético com deficiência, elas vão atrás, elas buscam com o vereador, conversam, estão em reunião. A gente percebe aqui nos pacientes essa passividade. Eles não buscam se juntar para procurar uma melhoria. E às vezes porque precisa desse engajamento também da população, né? Mas eu queria já contar com você para essa empreitada sobre essa avaliação e colocar como uma pauta, né, também, porque o impacto social e financeiro em Salvador é muito grande, né? Sem dúvida, parte daquele princípio, né? Se a gente consegue prevenir, cuidar melhor, principalmente na questão da infância, a gente tem menos complicações de você, né? Tem um filho, o Leozinho, né, que tem diabetes tipo 1, e você sabe muito bem, né? Eu tenho 2 filhos com deficiência da mesma forma. Essa questão da participação da comunidade é importantíssima. A lei do autismo, que é de 2012, que é a 12764, chama-se Lei Berenice Viana, que é o nome de uma mãe de um filho autista, que é o Vinícius, que eu tive até a oportunidade de conhecer ela, de conversar com ela, e ela me contando a história, como chegou. Por que chama Lei Berenice Viana o nome dela? No início, era um conjunto de mães e pais que estavam lutando por uma lei em relação ao autismo, direito dos filhos autistas, né? E hoje está muito bem conhecido o autismo. Estou falando em 2012, ou seja, 13 anos atrás, 14 anos atrás. Eu vim da época de 2000, que eu fui para a escola e a diretora tinha falado o seguinte: sim, pai, mas como é que a gente vai cuidar dessas crianças? Se meu filho fosse qualquer outra coisa, né? Quem vai pagar o custo dessas crianças? Então você sai levantando assim, ela está falando de meu filho, é isso mesmo? Por quê? Porque você não tinha uma lei específica, você não tinha a lei brasileira de inclusão, que é 2015, você não tinha a lei do autismo, 2012, você tem a Constituição, mas ninguém liga para a lei e Constituição. Hoje em dia, Leandro, tá seguindo? Artigo 5º da Constituição, alguém está seguindo alguma coisa? Não tá. Tudo Então você tem atropelado que, aí. você tem que mesmo. E aí, Berenice ia com muitas mães, pais, ia para Brasília e tal, mas isso é custoso. É custoso você ir para Brasília, eu que digo, hein? Ir para Brasília, tentar achar um deputado, um senador para, né, visitar os gabinetes e não tá lá e tá onde, às vezes tá lá e não quer te receber e tal, e voltar aí, voltar aí, voltar.
E Brasília é distante, isso foi estratégico, inclusive, né? Juscelino fez de forma estratégica, mas esse é outro assunto. E aí o que que acontece? Depois de um tempo, gente, cansa mesmo, falta dinheiro. Mas Berenice continuava indo. De repente ela estava sozinha, batendo em gabinete, 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 até que finalmente conseguiu a aprovação da lei, foi sancionada e hoje é vigente. E dá cobertura a crianças com autismo, tá? E os adultos com autismo também. Então chama Berenice Piana. Então, a participação dos pais, ela é fundamental. Vai cansar, vai ser exaustivo. E o poder público, às vezes, passa, entra aqui, sai por aqui, os políticos, tá? Até o momento que vem à luz e consegue aprovação de leis, consegue instalação de centros de atendimento. Eu tenho conversado com o prefeito Bruno Reis sobre o centro de atendimento ao pé diabético, que é minha área, eu sou vascular. Então a gente sabe da importância da prevenção com cardiologista, com endocrinologista, com nefrologista, com vascular, o atendimento do pé diabético, a realização de exames e pessoas preparadas para lidar com isso, é a reabilitação, tá? Então, ele acolheu de forma muito satisfatória, mas estamos nesse processo de ver como que pode ser implantado aqui em Salvador, não da forma solta que tá, mas você ter o núcleo trabalhado com isso, como foi feito na época pelo Paulo Souto, o SEDEBA, né, que já vai há mais de 20 anos e continua o SEDEBA, que é um grande centro. A gente podia fazer isso em relação ao município, como também trabalhar com tanto nas escolas de diagnóstico precoce, na questão do diabetes tipo 1, como também tem outras doenças importantes que você pode diagnosticar cedo com as crianças e você já fazer uma intervenção mais cedo para crianças e famílias que não têm oportunidade, como outros pais têm, né, de ter um implante, né, a monitorização por celular e outras coisas mais. Mas a gente pode sim fazer uma avaliação inicial, tentar esses equipamentos, que não vai dar para todo mundo, mas você pode começar um processo, tudo é iniciar. Então, eu acredito, Leandro, que o projeto que você está trazendo é um projeto importante para a cidade de Salvador, é importante para pais e mães que têm filhos com diabetes tipo 1, que vai dar uma maior tranquilidade no atendimento, né? E você saber que seu filho está crescendo de forma saudável. César, a gente tá chegando já no finalzinho aí do podcast, que o intuito é mesmo é em torno praticamente de 1 hora a gente conversar sobre as questões mais relevantes para cada E é muita coisa de convidado. saúde, né? E quais são suas considerações aí finais? O que você acha que de mensagem que você queria dar? Primeiro ponto, a mensagem. Você que é pai, mãe ou até mesmo tem alguma condição de saúde, seja diabetes ou tem filhos de autista, procure César. César é vereador, César está disponível a levar a sua dor, né, César? Então, César é uma pessoa extremamente acessível e está como um vereador de Salvador, dentre outras pautas, uma pauta que ele leva e sempre levou é a pauta da saúde. E foi assim que a gente se conheceu. Pode ficar. O microfone é seu, jogue duro. Não, eu queria agradecer, Leandro, pela oportunidade aqui. Muito feliz em saber esse projeto, né? Você está cada dia mais crescendo, isso é importante. Dá oportunidade para outros colegas médicos também, profissionais da área de saúde, falar um pouco sobre o trabalho que é exercido aqui na cidade, né? Falar um pouco sobre dicas de saúde, né? Isso é muito, muito importante para nosso povo. E dizer, como você falou, minha rede social é César Leite Oficial, o Instagram. Eu preciso dessas demandas, eu preciso conhecer as dores. Quando eu me tornei presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, Leandro, eu vim da minha realidade, né? E meus filhos são neuroatípicos, então, no meu mundo de pessoa com deficiência, era a questão neuroatípica. Mas quando você assume um cargo como esse, aí, meu amigo, eu recebi surdo, recebi cego, eu recebi paralisia cerebral, PC, TI, uma série de deficiências que na minha cabeça, né, estava distante. E aí a gente começa a trabalhar essas realidades. E a gente consegue trabalhar essas oportunidades. Então eu preciso que vocês falem comigo pelo Instagram, falem comigo pelo gabinete, né? Tem um e-mail do gabinete que é... Ai, Jesus, agora vocês me pegaram. Manda no Instagram que eu dou depois agora, que de cor eu não sei não. Mas se não tiver, pode mandar pro meu mesmo, que é leitecesar@hotmail.com.br. Dizer que eu estou trabalhando nas demandas de saúde, tanto ofertando a melhoria de condições de trabalho para os profissionais de saúde. Eu estou com um projeto agora de lei, que é isonomia salarial dos colegas médicos que trabalham em UPA,
vocês saberem, cada médico em cada UPA recebe um salário diferente de uma organização diferente, em momentos diferentes, exercendo o mesmo trabalho. Então, nós fizemos esse projeto de lei da isonomia, ou seja, os colegas médicos vão receber os mesmos valores, reajustando esses valores. Há quase 10 anos não aumenta o valor do colega médico na UPA. Isso acaba não trazendo qualquer tipo de fator atraente para os colegas trabalharem nas unidades de emergência. Então, estamos trabalhando em relação a esse projeto. Já fiz um projeto na Universidade Federal da Bahia de Odontologia em relação ao atendimento de crianças e jovens em relação a bucomaxilo, né? Dentista. Então, odonto para crianças e jovens com deficiência. Hoje já tem na Universidade de Odontologia. Nós conseguimos implantar sem dinheiro público. Tá? Então a gente consegue fazer coisas também sem dinheiro público, participando com empresários, com amigos, e a gente montou isso daí e está funcionando super bem. Já fiz avaliação em crianças na rede municipal, mais de 500 crianças avaliadas do ponto de vista ocular, que a gente chamou de ver e aprender, porque muitas crianças acabam não aprendendo, não é por deficiência intelectual nem nada, é porque não estão enxergando direito. E a gente fez também exames para crianças com microcefalia, a gente conseguiu óculos, tudo sem dinheiro público. Então, isso é muito importante. Até hoje, tem mães que me agradecem, mães que têm filhos com microcefalia, daquele momento que foi feita a avaliação de retina, que foi feita a avaliação oftalmológica do seu filho e conseguiu os aparelhos que até hoje utilizam. Então, são coisas que nós estamos fazendo na área de saúde, tanto para os profissionais quanto para a população em geral, que eu luto para continuar fazendo, mas eu dependo de vocês. Vocês precisam, tá ali me estimulando, me trazendo demandas e participando, porque, Leandro, não é só pedir, porque a gente tem essa mania, né? A gente pede, deixa eu ver o que vai dar e não aparece, e deixa a pessoa lá sozinha lutando. Também não vai funcionar. E uma das coisas, de certa forma, a decisão política ela é fundamental se você estiver presente. Eu já vi votação na Câmara ser mudada com presença de pessoas. Eu já vi. Porque o político, ele quando sente a pressão ali, que a pessoa tá ali, vamos pra cima, e vai, pá, o cara muda de voto. Então precisa também, quando tiver votação na Câmara, vocês acompanharem, participarem, se vocês desejam o melhor, né, para a tua família. César, muito obrigado aí pela participação. E também dá o jabá aí da pizza, César. Como é? Onde é que vou acha? dar o jabá agora. Pizzaria Napolitana, a melhor pizzaria napolitana de Salvador. Família Frantz, é ali na Pituba, na Rua das Dálias, 396. Também tem Instagram, né? Tem o Instagram, que é Família Frantz, @Família Frantz. iFood. Tem o telefone para reserva, que é o 99 40 0101. Temos também no iFood Delivery. Então, e também uma casa de vinho, tá? Temos o nosso vinho próprio, que é o Ciro. E também temos vinhos importados e brasileiros. Ana Paula, que é minha esposa, ela é especialista em vinho. Então, ela faz toda a parte de curadoria. E eu fico com a pizza, que eu sou formado em pizzaiolo, né, napolitano. Fui formado em Padova, na Itália. E nossa pizza realmente é, para mim, a melhor pizza de Salvador, napolitana. Só uma mensagem que eu queria falar, eu sou fã de César, porque é o seguinte, se você passa por um monte de perrengue, você não tem noção de que César já passou. E a vida não é assim, você toma uma porrada e você tem uma vitória. Você toma uma porrada, às vezes você toma 10 porradas para ter vitória. Então seja resiliente, se você tem problema de saúde, se você está com problema financeiro, seja o que for, seja resiliente, né, César? A mensagem, eu queria que você deixasse a mensagem final agora para a gente encerrar o podcast. Para você que está assistindo, seja resiliente. Nada que não está no fundo do poço, tudo pode ser resolvido. Eu fico até emocionado, Leandro, você fala isso aí, porque a gente, né, a gente fica fazendo nossas atividades, né, e é bom, né, a gente ter reconhecimento, assim, ainda mais de amigo, é muito bom, tá? E o reconhecimento nem sempre é com dinheiro. Então, eu sou batista, eu sou evangélico, tá? Eu me converti há 4, 5 anos por um problema que eu tive, importante, envolveu política, mas não vem ao caso nesse momento. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, quando você fizer algo, faça algo de bom para outra pessoa, não espere retorno. Porque quando você faz para Deus, nessa conversa, na presença, nesse diálogo com Deus, tudo tá certo e tudo vai dar bem.
Nunca espere retorno de ninguém, porque isso é frustração. Então não faça para ter retorno, faça porque Deus acredita em você e você também vive na presença dele. Obrigado. Valeu, César. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.